partir do verso 19. O propósito de João, nesse prólogo, nesse princípio do Evangelho, em que ele está escrevendo, é apresentar a encarnação de Deus, o Verbo encarnado. Como nós vimos na primeira exposição, João apresenta o Verbo, aquele que é Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que é o verdadeiro e único Deus. João apresenta aqui o Verbo para estar preparando os seus ouvintes, os seus leitores, para aquilo que virá posteriormente. Quem ele apresentará como sendo o Verbo? Como aquele que é o único e verdadeiro Deus. Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, aquele que encarnou, aquele que assumiu a forma de homem. Então é isso que nós vimos do verso 1 até o verso 14, quando ele termina falando que o Verbo se fez carne. Esse Verbo que se fez carne habitou entre nós, e ele era cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória que é como do unigênito do Pai. O Verbo que encarnou estava cheio de graça e de verdade. Depois João apresenta o testemunho de João Batista, quando ele fala que haverá alguém após ele que é mais importante do que ele. João já situa quem é Jesus. Jesus vai falar de João Batista que ele é o último profeta. A lei dos profetas foi até João Batista. João Batista, o próprio Jesus vai falar que é o mais importante entre os homens que nasceram de mulher. Tamanha a importância de João Batista. Mas João fala que ele não é tão importante assim. E João relata isso do verso 15 até o verso 18. Que há alguém que é mais importante do que ele. Aquele que encarnou, que é cheio de graça e de verdade. Aquele por quem o mundo foi feito e sem ele nada do que há poderia ter sido feito. João está preparando seus ouvintes, seus leitores, para aquilo que virá a seguir, que há na história, a narrativa histórica do homem e do Deus Jesus Cristo. Como foi sua vida, o que ele fez, como ele provou ser aquele que é o Deus encarnado. E aqui começa o testemunho de João Batista, a partir do verso 19, apontando para Cristo, apontando para aquele que é sublime, aquele que é todo poderoso, aquele que é forte e vigoroso, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade. É esse que está sendo apresentado por João, é esse que ele está testemunhando. E é interessante nós prestarmos atenção que o testemunho de João é um testemunho de humildade, mas também um testemunho missionário. Ele está mostrando quem ele é, qual o propósito da sua vida, quem ele de fato é e o que ele veio fazer, por que ele está fazendo e falando tudo isso. E é isso que nós vemos narrado aqui do verso 19 até o verso 28, quando João diz assim. Estarei lendo a Nova Almeida atualizada, os irmãos acompanhem nas suas versões. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você.
para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Oremos, irmãos. Pai bondoso, fala aos nossos corações. Fala por meio da tua palavra aos nossos corações, conforme os nossos pecados, as nossas vidas, e endireita o caminho do nosso coração, para que possamos louvar e bendizer o seu nome. Que o Senhor seja glorificado, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o teólogo Gordon Fee falando sobre a ênfase do Evangelho de João, ele vai falar que em lugar de dar ênfase ao reino de Deus, João, ele vai destacar o próprio Jesus Cristo. É por isso que João, quando ele inicia o seu Evangelho, ele fala: o Verbo é Deus, o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, ele encarnou, ele se revestiu de carne, e ele habitou e andou entre nós. Enquanto os outros evangelhos focam mais no reino de Deus, focam mais na vinda do reino, João foca naquele que é o rei, que traz o seu reino. Por isso o evangelho de João é distinto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque o propósito dele é distinto, é diferente. Aqui no evangelho de João você vai ver Jesus não com discursos curtos, mas são os maiores discursos de Jesus estão no evangelho de João. João destaca 7 milagres de Jesus. João é aquele que narra o primeiro milagre de Jesus. João é aquele que vai falar, que vai escrever claramente no seu evangelho, em João 20, quando ele fala que o propósito desse evangelho é para aqueles que estão lendo, creiam. Porque Jesus é o Cristo, e ele fez muitas coisas que não são narradas e que não caberiam em todos os livros do mundo. Mas aquilo que foi escrito é com o propósito de que aqueles que lessem, crescem naquele que foi enviado por Deus Pai, que é Jesus Cristo, Deus encarnado. Mas, irmãos, é importante nós prestarmos atenção quanto é relevante João estar destacando Jesus no seu evangelho. Em tempos como o nosso, onde a nossa realidade, a nossa vida, a nossa sociedade é marcada por individualismos, marcada por orgulho, presunção, arrogância, uma sociedade marcada por pessoas que acham que são mais especiais do que as outras, que têm mais direito do que as outras, que podem fazer o que querem, ser o que querem, porque elas são especiais, elas são mais importantes. Estão centradas em si mesmas, em si mesmadas. Quando a gente olha para o Evangelho de João, nós vamos ver que João não aponta para si, mas aponta para aquele que é a verdade, aquele que realmente é mais importante, aquele em quem nós devemos focar os nossos olhos, aquele em quem nós devemos dedicar as nossas vidas, aquele em quem nós devemos buscar refrigério e consolo. Diante dessa sociedade que nós temos hoje, onde muitos querem ser notados, muitos querem ser lembrados, muitos querem marcar a sua geração com os seus feitos,
com a sua influência, com a sua perspicácia, com a sua especialidade. João, pelo texto que nós vimos, ele não tem essa presunção. Ele não tem essa vontade. Ele aponta para aquele que é o sublime e poderoso, aquele que é o verdadeiro homem de Deus, que é cheio de graça, de verdade e de poder, que ilumina a escuridão, porque nele está a vida e ele é a luz do mundo. Os homens estão em trevas, mas ele é a luz, e João não é a luz. João não arroga a luz para si. Ele aponta para o alto, ele aponta para aquele que é a luz verdadeira. João não tem soberba, João não é arrogante, João não é presunçoso. Nada mais distinto do que nós encontramos nos nossos dias, onde as pessoas são soberbas, presunçosas, orgulhosas, arrogantes. Quando a gente olha para João Batista, nós não encontramos essas marcas, essas verdades. Nós encontramos algo muito diferente. Por isso é imperativo que nós prestemos atenção na forma como João relata o testemunho de João Batista. Como ele mostra quem é João Batista, em toda a sua humildade, mas reconhecendo a sua missão, para que nós possamos seguir um caminho parecido com o de João, sem soberba, sem arrogância, sem presunção. Onde João reconhece quem é o verdadeiro Salvador do mundo. Onde João fala: eu sou aquele que fala dele, que anuncia ele, que prepara o caminho para ele. E a primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto que nós vemos aí do verso 19 ao verso 21 é a consciência humilde de João. Ele sabe quem ele é. Ele sabe verdadeiramente quem ele é. Ele sabe onde ele está. Qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu propósito na sociedade? Verso 19 a 21 diz que este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem. Havia uma expectativa no primeiro século. Havia uma tensão, uma expectativa, uma espera, uma esperança dos religiosos. E que Deus, no devido tempo, iria livrar o povo de Israel da sua opressão. O povo era oprimido pelos romanos. Eles eram súditos do Império Romano. Eles tinham essa expectativa. Eles olhavam as Escrituras, comparavam com aquilo que acontecia ao seu redor, e eles viam aonde estavam os sinais de que Deus estaria vindo. Quais eram os sinais do Messias, do prometido, do grande rei que iria libertar? E havia algumas indicações disso. Ele era o Messias ungido de Deus, o prometido de Deus. Havia também uma promessa em Malaquias 4:5 de que ele enviaria o profeta Elias para preparar o povo, para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que eles não fossem condenados. Havia expectativa de que Deus enviaria um profeta como Moisés. Deuteronômio 18:15. A promessa de Moisés falando que ele enviará uma outra promessa como ele, para guiar o povo, para que liberte o povo, que guia o seu povo, que dá a lei, que faz o seu povo fiel e andar em fidelidade. Essa era a expectativa. Os sacerdotes, os levitas, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, todos eles tinham essa expectativa. E quando eles veem a ascensão de João, a importância, as pessoas indo até João para ouvir a sua pregação no deserto. Como o próprio Evangelho fala, João, ele
Ele andava com pele de animais, comia gafanhoto e mel. João era uma coisa que não se via em todo lugar. João falava, ele apontava os erros do povo e falava para o povo se arrepender. Ele confrontava os religiosos da sua época. Os povos, as pessoas iam até João para ouvir o que João estava falando. Porque acreditavam em João, era um grande profeta de Deus. O grande profeta de Deus. Era essa a expectativa. E se fosse no nosso tempo, algumas pessoas não fariam o que João fez aqui. João, quando foi perguntado, você é o Cristo? Ele disse, eu não sou. Quando ele foi perguntado, você é Elias? Eu não sou. Você é o grande profeta que nós estamos esperando? Você é aquele que vai nos libertar? É isso que eles estão falando. Não, eu não sou. Nos nossos dias, eu sou. Nos nossos dias, eu sou aquele que prepara. Eu sou aquele que Deus enviou para te dar uma grande promessa, uma grande libertação, uma grande cura. Nada mais distinto do que João está mostrando aqui. A humildade de João tem que confrontar os nossos corações. Em tempos como os nossos, nós precisamos olhar para homens como João Batista e nos corrigir, nos arrepender e olhar e ver que a nossa geração é uma geração perversa, orgulhosa, arrogante, que acha que são o suprassumo da sociedade, que acha que é a melhor coisa do mundo, a geração mais evoluída, a geração que vai revolucionar o mundo. Nada mais distante do que nós estamos vivendo. Uma geração onde as pessoas não estendem a mão para os necessitados. Uma geração que não é confrontada, não quer enxergar os seus pecados, as suas fraquezas, as suas mazelas. Uma geração que rejeita a verdade para se arrogar que ele possui a sua própria verdade. É isso que nós encontramos nessa geração. Mas o Batista não. João, eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta. Eu não sou a esperança que vocês precisam. Eu não sou aquele que vai libertar vocês. Eu não sou aquele que vai guiar esse povo. Eu não sou o grande libertador. Eu não sou o prometido. E a partir do verso 22, as respostas de João a esses sacerdotes e levitas falam: se você não é nem o Cristo, nem o profeta e nem Elias, quem é você? E aqui nós vemos a auto-identificação humilde de João Batista. João Batista sabe quem ele é, qual é a sua missão. Verso 22 e 23, João Batista diz o seguinte: disseram-lhe então, diga quem é você para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Ele respondeu, João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João não diz quem ele é. Ele aponta para aquele que é o propósito dele, aquilo que a Escritura diz que ele é. Ele é aquele que prepara o caminho. Ele não é o caminho. Ele é a voz que fala da verdade. Ele não é a verdade. João sabe quem ele é. João sabe que há alguém que é mais importante do que ele.
alguém que é mais valoroso do que ele, alguém que é verdadeiramente prometido, alguém que é verdadeiramente poderoso. João é o cumprimento da promessa. João Batista é o cumprimento daquilo que haveria de vir. Quando João responde: eu sou a voz do que clama no deserto, esses sacerdotes, esses levitas, que são enviados pelos fariseus, eles sabiam do que João estava falando. João cita Isaías 40, verso 3. Quando o profeta diz que ele enviará na restauração de Israel o grande profeta que endireitará o caminho de Israel, que preparará o caminho para Israel, para que Israel retorne para o Senhor. Quando João Batista diz que ele é a voz, ele está apontando para o verbo, aquele que é a verdadeira palavra. Quando João diz que ele é a voz, ele mostra qual é a sua missão: é anunciar, é apontar. É interessante que quando o texto bíblico diz assim, que quando eles perguntam, João confessou e não negou. Quando ele confessa, o termo bíblico aqui, o termo grego aqui, é a ideia de publicamente tornar público uma verdade. O que João está falando aqui, deixando claro para eles, é que ele é a voz que clama no deserto. E quem é esse deserto? Qual é esse deserto que João Batista está clamando? Não é simplesmente o local desértico em que ele está, ali nas margens do Jordão. O deserto é Israel. O deserto é o povo de Deus que abandonou a lei. O povo que estava em grande expectativa. Não conseguiu entender que João era o sinal da vinda do Messias. Aqueles religiosos que estudavam as Escrituras, que marcavam os sinais, eles não conseguiram identificar em João Batista que ele era o precursor do Messias. E que se ele era o precursor, aquele que é verdadeiramente Deus, aquele que é o libertador de Israel, viria na sequência. Porque ele estava preparando o caminho, endireitando o caminho. Endireitar o caminho aqui, ele é corrigir o caminho tortuoso, é aplanar o caminho, é deixar o caminho pronto para ser percorrido, sem problemas, sem dificuldades. E esse caminho é o caminho do arrependimento. Porque João, a palavra de João era para que ele se arrependesse. A mensagem de João Batista no deserto para as pessoas era uma só. Você ia hoje ouvir João, você ouvia ele falar isso. Você vai amanhã ouvir João Batista, você ouvia ele falar a mesma coisa. Você ia daqui um mês ouvir João, ele estava falando a mesma coisa. Você ia daqui um ano ouvir João Batista, ele estava falando a mesma coisa. E o que João falava? Arrependam-se, pecadores. Essa era a mensagem de João. Essa é a mensagem que nós precisamos ouvir. Essa é a mensagem daquele que é a voz que clama no deserto, está anunciando a todos: arrependam-se. É isso que João está falando. João sabia qual era o seu propósito. E o terceiro ponto que nós precisamos observar aqui é a compreensão de João quanto ao que ele é, quem ele é. Do verso 24 ao 28 diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu
batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, aqui está a compreensão exata de quem é Jesus. Os fariseus eram estudiosos das Escrituras. São aqueles que mais enfrentaram os evangelhos de Jesus, que questionaram Jesus, que debateram com Jesus. Muito mais do que até os saduceus. Os fariseus eram aqueles que tinham influência entre o povo judeu. O que eles falavam seria seguido. Eles ditavam a moral e a ética. Eles falavam o que podia ser feito ou não podia ser feito. Como era a interpretação da lei nos tempos de Jesus. O povo ouvia porque eles tinham respaldo e autoridade. Mas aqueles que deveriam compreender a Escritura não compreenderam o Messias, não identificaram o Messias. Veja como João fala. Perguntaram a João: por que você batiza, se não é o Cristo nem Elias? Eu batizo com água, mas no meio de vocês há alguém que é mais importante e que vocês não conhecem. Aqueles que deviam conhecer não conheciam o Messias. Aqueles que deviam esperar o ungido do Senhor não conheciam quem era o ungido do Senhor. Aqueles que tinham expectativa da vinda do libertador não identificaram o libertador, porque estavam cegos pela sua arrogância, pela sua presunção, por acharem que sabiam mais do que outros, por achar que nada iria acontecer sem que eles dessem o aval à autoridade. Hoje, muitos acham da mesma forma. Acham que as coisas vão acontecer pelo poder deles, pela força deles. Talvez nas nossas vidas nós também estejamos agindo assim. A gente acha que as coisas vão dar certo para a gente, porque a gente vai fazer de tal e tal forma, desse ou daquele jeito. Mas a gente não coloca isso diante de Deus. A gente não pede a direção de Deus. A gente não analisa as coisas a partir do ponto de vista da Escritura Sagrada. Porque a gente já acha que a gente não precisa da Escritura, não precisa mais dos conselhos, dos preceitos de Deus. O salmista, no Salmo 119, fala que a Escritura é lâmpada para os pés deles, que os preceitos de Deus são perfeitos e iluminam a alma, a vida. Se os preceitos de Deus são perfeitos e iluminam o nosso caminho, a nossa alma, é porque muitas vezes nós estamos num caminho de escuridão e precisamos olhar para essa verdade que é revelada em Jesus Cristo. Agora, João responde falando, a pergunta para João é: se você não é nem o Cristo, se você não é o profeta, se você não é Elias, para que você batiza? Se vocês observarem, havia uma prática de purificação no Antigo Testamento que é a lavagem cerimonial. Mas no Novo Testamento havia também, se desenvolveu a questão do batismo como sinal e rito de iniciação e sinal de purificação e arrependimento. O que João está fazendo é apontar, mostrar que ele está batizando, que ele é o sinal para que o povo se arrependa.
Ele é aquele que está preparando o caminho de arrependimento para o povo. Por isso que João está batizando. João fala: eu batizo com água, mas no meio de vocês alguém que vocês não conhecem, e ele vem depois de mim, e eu mesmo não sou digno de desamarrar as correias dele. Quando João fala isso, ele está falando: nem o servo mais humilde, o servo mais insignificante na casa de alguém, que era aquele servo que lavava os pés e desamarrava as sandálias dos viajantes, daqueles que estavam entrando, eu não sou nem esse. Eu não posso fazer isso. João, no verso 15 desse mesmo capítulo, ele fala que ele testemunha a respeito daquele que exclama: este é o que, de quem eu disse que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. A primazia, ele era mais importante. Ele não tem direito de desamarrar as correias desse Senhor. Mas ele aponta o caminho para esse Senhor, um caminho de arrependimento, um caminho de abandono de pecado, um caminho de abandono de arrogância, de não ser mais presunçoso, de não ser mais ganancioso, de não ser mais arrogante. Esse é o caminho que João prepara e que anuncia. E é esse caminho que nós precisamos seguir, meus irmãos. Caminho de arrependimento, de abandono de pecados, de abandono de vida que não condiz com aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Um caminho que não condiz com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Um caminho que não conduz com aquele que é luz, que ilumina as nossas vidas, que nos tira da escuridão. Que não condiz com o caminho de verdade, de bondade, de graça, de misericórdia. Que não condiz com o caminho de ira, mas é um caminho de mansidão, de abnegação, de altruísmo, de viver a vida com um propósito de glorificar a Deus e ser essa voz que clama nesses desertos da vida: endireitem o caminho para o Senhor, arrependam-se, creiam no Senhor Jesus Cristo, que reconhece que você mesmo não tem valor algum, que se você tiver alguma coisa, isso foi dada por graça e bondade de Deus, para que você glorifique a Deus e não a si mesmo, para que você reflita a glória de Deus, a bondade de Deus e não a si mesmo. Não é para você se ensimesmar, achar que você é alguém quando você não é digno de desamarrar as correias da sandália desse Senhor. Nós precisamos olhar para esse texto e olhar para nossas vidas e ver o quanto nós precisamos nos arrepender, nos converter e com humildade reconhecer que nós não somos Cristo, que nós não somos profeta, que nós não somos Elias, que nós não somos influencers, que nós não temos valor algum, mas nós somos aquela voz que clama, endireitando e apontando para o caminho, para a verdade e para a justiça. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o nosso propósito. É isso que é a nossa missão. João Batista entendeu isso. Nós precisamos entender isso também. Que Deus possa
com essa mensagem, meus irmãos, transformar as nossas vidas. Esse é o primeiro domingo do ano de 2025. E Deus, nesse momento, por meio da sua palavra, Ele confronta os nossos corações para falar: vocês são apenas uma voz que me anuncia, que aponta para mim. Mostrem o caminho, mostrem a verdade, me mostrem para o mundo, me mostrem para os outros. Sejamos uma voz que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor. Arrependam-se, creiam no Senhor Jesus Cristo, e isso será o suficiente para que Ele nos liberte, para que Ele nos dê aquilo que nós precisamos, através da sua graça e da sua bondade, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, graças te damos pela tua palavra, e como falaste. Ajuda-nos a ser como João Batista, que reconheceu que ele não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta, mas que ele era uma voz que clamava no deserto, apontando para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a sermos humildes verdadeiramente, a abandonar a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa presunção, a qual nos nossos tempos nós somos tão bombardeados com essas atitudes, com essas ações, que nós precisamos e devemos ser assim, Senhor. Que isso não seja realidade para nós, mas que possamos seguir um caminho de genuína humildade, piedade. Sejamos simples, sejamos humildes, que possamos negar a nós mesmos, para que o Senhor cresça, para que o Senhor se torne a primazia para aqueles que precisam da luz do mundo. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a cumprir a Tua palavra e a missão que o Senhor nos legou, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, para que o Senhor seja exaltado por meio das nossas vozes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus